Neste capítulo, eu quero dar um enfoque especial à China, já que a China é hoje a grande locomotiva mundial e que tem um papel relevante, importante na contemporaneidade, seja com a sua Revolução Chinesa, seja com a sua social-democracia pós-ditadura de Mao Tse-tung, e que hoje, economicamente, tem um domínio e uma amplitude sobre o mundo financeiro global de extrema relevância. E se conhece muito pouco, se sabe muito pouco sobre a China. Os chineses sempre tiveram a consciência de que foram o centro do mundo e de que apenas um poder unificado seria capaz de impedir a desintegração de seu gigantesco território. Hoje, os historiadores sabem que a unidade desse império já estava consolidada desde o século III a.C., quando a China se tornou uma potência sem concorrentes. A revelação foi confirmada por um dos mais importantes achados arqueológicos do século XX, feito por acaso nos arredores da cidade de Xi'an, na China Central, há pouco mais de 30 anos. Eles literalmente emergiram da terra ao escavar um poço nas cercanias de uma muralha. Em 1974, um grupo de moradores da cidade de Xi'an encontrou cabeças de estátuas. Em seguida surgiram mais cabeças, troncos e membros, até arqueólogos concluírem que ali havia um exército com mais de 7.000 soldados de terracota em tamanho natural, ao lado de cavalos no mesmo material e armas de bronze. Pesquisadores concluíram que eles foram enterrados em nome do primeiro imperador da China, Shi Huangdi, da dinastia Qin, que durou de 221 a 210 a.C. Ele centralizou e fundou a base do que hoje chamamos de China. Para unificar a China, o imperador precisou controlar o poder dos governantes locais. Ele dividiu o estado em 36 capitanias, cada uma liderada por um governante civil e com um comandante militar. A escrita foi padronizada, assim como pesos, medidas e moedas. Mais de 6.000 quilômetros de estradas foram construídos, tanto quanto no Império Romano, e canais foram abertos para permitir a navegação pelos rios. Em matéria de inovação artística, a descoberta dos guerreiros de Xi'an revelou uma sofisticação inimaginável para os padrões da época. Até meados do século XX, historiadores da arte sequer acreditavam que existissem esculturas na China durante esse período. Entretanto, de acordo com historiadores, não foi apenas a centralização política a responsável pela unificação da China. O cimento da cultura chinesa seria reforçado por uma série de tradições filosóficas, sendo uma das mais importantes a do pensador chinês Kung Fu, conhecido no Ocidente como Confúcio. Não há como entender a unificação da China sem o confucionismo. Seria o mesmo que estudar o Ocidente sem levar em conta o papel do cristianismo. Mas, diferentemente do cristianismo, o confucionismo não é propriamente uma religião. Está mais para uma grande visão de mundo que inclui ética, ideologia política, orientações para o relacionamento familiar e outros princípios baseados nos ensinamentos de Confúcio, que viveu entre 551
e 479 a.C. Confúcio se considerava um mensageiro de velhas tradições, resgatando as raízes de rituais que deviam ser seguidos por cidadãos e governantes. Na base do código confucionista está o respeito a uma hierarquia cósmica em que cada pessoa tem seu lugar e deve venerar quem lhe é superior e cuidar de quem lhe é inferior. Os pais eram superiores aos filhos, os homens às mulheres, os reis aos súditos. Se todos cumprissem seu papel, a ordem social se conservaria. Para o imperador, é claro, o confucionismo assegurava a legitimidade de seu governo baseado na ideia de mandato divino. Isso não significa, entretanto, que esse mandato não pudesse ser ameaçado. Caso o governante não aparentasse seguir corretamente o código, seu império poderia ser tragado pelo caos gerado por desequilíbrios cósmicos, que fazia com que uma enchente, por exemplo, pudesse ser vista como uma prova de que o imperador, digamos assim, havia quebrado o decoro divino. Desejando evitar esse tipo de dúvida, os imperadores se apropriaram do código confucionista e o levaram para dentro do Estado, fazendo com que as leis e o treinamento dos funcionários do Estado fossem inspirados nesses preceitos. Com o fim da dinastia Qin, esse sistema foi usado por seus sucessores, a começar pela dinastia Han, vigente entre 206 a.C. e 220 depois de Cristo. Eles preservaram a unidade da China e expandiram seu poder nos séculos seguintes. Apesar de a dinastia Han ter tentado manter o controle sobre a venda de mercadorias, comerciantes se enriqueceram com a exportação dos primeiros artigos chineses a ganhar fama mundial. A rede de caminhos por onde esses produtos viajavam até a Europa seria conhecida mais tarde como a Rota da Seda, primeiro elo comercial entre China e o Ocidente. Por ela passaram não apenas mercadores, mas novas ideias, religiões, como o budismo, que veio da Índia para, a partir do século V depois de Cristo, se somar ao confucionismo nos fundamentos do pensamento chinês. Uma das mais importantes inovações nascidas na China soa um tanto burocrática, mas foi fundamental para o desenvolvimento do império. Durante a dinastia Tang, do ano 618 a 907 d.C., os funcionários do Estado passaram a ser contratados por meio de exames, semelhantes aos atuais concursos públicos, algo que só iria se generalizar no Ocidente lá pelo século XIX. Para ver, né? No século VII, eles já faziam um concurso público. Inicialmente, o processo de recrutamento era apenas uma formalidade, já que na prática a linhagem familiar e os contratos sociais prevaleciam. Pouco a pouco, entretanto, os administradores foram se profissionalizando, o que aumentou a eficiência do governo chinês e ajudou a conduzir o país a uma espécie de idade de ouro, vivida no século X até o século XIII. Não foi por acaso que no início do século XIV, os relatos das viagens ao Oriente, atribuídos ao veneziano Marco Polo, maravilharam os europeus como se fossem livros de ficção científica. Ao chegar à China em 1275, ele teve contato não apenas com a já famosa produção de seda e porcelana, mas com inovações como a bússola magnética, os livros impressos
embarcações bem mais sofisticadas que as galeras mediterrâneas, explosivos, complexas redes de canais fluviais e uma indústria metalúrgica cuja produção anual de 125 mil toneladas somente seria equiparada pela Inglaterra no século XVIII, décadas após o início da Revolução Industrial. Parecia que o veneziano não havia retornado de uma visita ao Oriente, mas de uma viagem ao futuro. Boa parte do que Marco Polo viu e relatou ainda eram os efeitos do renascimento tecnológico e cultural vivido durante a dinastia Song, que tivera seu auge no século XI. Mas esse apogeu não incluiria o campo militar. A inferioridade chinesa havia dado espaço para que a nação fosse invadida em 1234 e 4 décadas depois dominada pelos mongóis. Quando Marco Polo esteve por lá, o imperador da China era o mongol Kublai Khan. Mas, ao contrário do que costuma acontecer nesses casos, foram os invasores que terminaram sendo absorvidos pela força da tradição chinesa, fazendo com que a corte incorporasse a cultura do império. O fato é que, ao retornarem ao poder com a dinastia Ming em 1363, os chineses pareciam prontos, inclusive pela tecnologia naval, a dominar o mundo. Em seu clássico Ascensão e Queda das Grandes Potências, o historiador norte-americano Paul Kennedy afirmou: de todas as civilizações do período pré-moderno, nenhuma parecia mais adiantada, nenhuma se sentiu tão superior quanto a China. E completou: sua população considerável de 100 milhões a 130 milhões de habitantes, em comparação com os 50 milhões da Europa do século XV, sua cultura notável, suas planícies férteis e irrigadas e sua administração unificada e hierárquica, gerida por uma burocracia confuciana bem educada, tinham dado à sociedade chinesa uma coesão e um requinte que constituíam motivo de inveja para todo visitante estrangeiro. Diante desse diagnóstico, como explicar que pequenos países europeus como Espanha e Portugal viessem a superar a China na expansão de seus domínios pelo planeta? Eram cerca de 1.350 navios de combate, 250 barcos destinados a viagens longas. Historiadores estimam que no início do século XV, durante o período Ming, a China era a maior potência naval do planeta. Para fazer uma comparação, a famosa Armada Espanhola reuniria em 1588 pouco mais de 130 embarcações. Entre 1405 e 1433, os chineses empreenderam 7 expedições de longa distância, lideradas pelo almirante Zheng He. As viagens foram do Sudeste Asiático ao Golfo Pérsico, chegando à costa oriental da África, décadas antes de os portugueses se aventurarem por lá. De acordo com a polêmica tese do historiador inglês Gavin Menzies, autor de 1421, o ano em que a China descobriu o mundo, uma das expedições de Zheng He teria inclusive chegado à América. Menos de um século depois dessas expedições, os chineses perderam a dianteira naval para os europeus. De acordo com os historiadores, uma das explicações para o recuo da expansão marítima chinesa e a consequente perda de sua liderança mundial
seria a excessiva centralização de poder. Uma única decisão do imperador decidia o destino de todo o enorme território chinês e inibia iniciativas individuais. Foi exatamente isso que aconteceu após as navegações de Zheng He. A expedição chinesa de 1433 foi a última delas e 3 anos depois, um edito imperial proibiu a construção de navios de alto mar. Apesar de todas as oportunidades que se ofereciam no além-mar, a China tinha decidido voltar as costas para o mundo. Uma razão para a retração naval teria sido a necessidade de concentrar esforços militares nas fronteiras do norte, onde os mongóis continuavam ameaçando invadir a China. Além disso, os burocratas chineses tradicionalmente viam o comércio como atividade pouco nobre. Para eles, as expedições deveriam ter caráter exclusivamente diplomático. Com a vitória da anticomercialização e da xenofobia, a China retirou-se do cenário mundial. Mesmo após a dinastia Qing, iniciada em 1644, ter revigorado o país, a China não conseguiria mais acompanhar o crescimento das potências do Ocidente. Nesse período, a China teve de se adaptar para tentar digerir a nova dinâmica iniciada com o advento da Revolução Industrial. E isso aconteceu da pior forma possível. Durante o século XIX, após diversas invasões, o país parecia prestes a se desintegrar. Era controlado no norte pelos alemães, no centro pelos britânicos e no sudoeste pelos franceses. Nada menos que 50 portos chineses estavam nas mãos de estrangeiros. E aí temos um capítulo na história chinesa muito importante e que eu creio que seja a gênese do que a gente conhece hoje como o tráfico internacional de drogas e o uso massivo da droga como uma forma de gerir uma instabilidade em determinadas sociedades para outros ou para estrangeiros se beneficiarem com a situação instável de determinados países. O episódio aqui é a Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio, também conhecida como Guerra Anglo-Chinesa, foi um conflito armado ocorrido em território chinês em meados do século XIX entre Grã-Bretanha e China. Ocorreram 2 conflitos, a primeira, a Guerra do Ópio, e a segunda. A primeira entre 1839 e 1842, e a segunda entre 1856 e 1860. A Guerra do Ópio aconteceu dentro do contexto do imperialismo e do neocolonialismo da segunda metade do século XIX. Nações europeias, principalmente a Inglaterra, conquistaram e impuseram seus interesses econômicos, políticos e culturais aos povos e países da Ásia, da África e da Oceania. No início do século XIX, as nações europeias só tinham autorização do governo chinês para fazer comércio através do porto de Cantão. O governo chinês também proibia os europeus de comercializarem seus produtos diretamente com os consumidores chineses. Haviam intermediários, que eram funcionários públicos, que estabeleciam cotas de produtos e preços a serem cobrados. A Grã-Bretanha, em plena Segunda Revolução Industrial, buscava avidamente mercados consumidores para seus produtos industrializados, porém
As medidas protecionistas chinesas dificultavam o acesso dos britânicos ao amplo mercado consumidor chinês. Como não conseguiam ampliar o comércio de mercadorias com os chineses, os ingleses passaram a vender ópio de forma ilegal para a população da China, como forma de ampliar os lucros. O ópio, cultivado na Índia, que era colônia britânica, era viciante e fazia muito mal à saúde. Em pouco tempo, os ingleses estavam vendendo toneladas de ópio na China, tornando o vício do ópio uma verdadeira epidemia. O governo chinês chegou a enviar uma carta para a rainha Vitória I da Inglaterra, protestando contra este verdadeiro tráfico de drogas mantido pelos ingleses. O ópio ele transformou a sociedade chinesa numa sociedade literalmente plena de alienação à droga. Ninguém mais trabalhava, ninguém mais pensava, ninguém fazia mais nada. O negócio era usar ópio e passar 24 horas por dia drogados, vivendo a experiência do ópio. Mesmo com os protestos do governo chinês, os ingleses continuaram a vender ópio na China. Em 1839, como forma de protesto, o governo chinês ordenou a destruição de um carregamento de ópio inglês. O governo britânico considerou o ataque uma afronta aos seus interesses comerciais e ordenou a invasão armada à China, dando início à Primeira Guerra do Ópio. Os britânicos invadiram e dominaram a China. A guerra terminou com a derrota chinesa em 1842. E veio o Tratado de Nanquim e as consequências para a China. Após a guerra, a Inglaterra impôs o Tratado de Nanquim aos chineses com as seguintes obrigações. A China teve que abrir 5 portos ao livre comércio. Os ingleses passaram a ter privilégios no comércio com a China. A China teve que pagar indenização de guerra à Inglaterra. E a China teve que ceder a posse da ilha de Hong Kong aos britânicos. Ilha essa que teve o retorno de Hong Kong para a China só foi feito em 1997. Até 1997, Hong Kong era uma possessão britânica. A Segunda Guerra do Ópio foi uma continuação da primeira, por óbvio. Porém, a Inglaterra contou com a França e a Irlanda como aliadas contra os chineses. O conflito armado começou logo após funcionários chineses revistarem um navio britânico. Como os chineses já não estavam respeitando algumas cláusulas do Tratado de Nanquim, os britânicos resolveram atacar novamente a China e saiu derrotado, mais uma vez. Os ingleses e franceses impuseram o Tratado de Tianjin à derrotada China. O Tratado de Tianjin tinha as seguintes cláusulas: 10 portos chineses deveriam permanecer abertos ao comércio internacional. Liberdade para os estrangeiros de viajar e fazer comércio na China. Garantia de liberdade religiosa aos cristãos em território chinês. E a China deveria pagar pesadas indenizações de guerra à Inglaterra e à França. Quando o último imperador, Pu Hi, deixou o trono aos 5 anos após um motim de seus oficiais, em 1911, ninguém sabia como a China se manteria unida. Após as 2 guerras mundiais e décadas de guerra civil, a China voltaria a encontrar um eixo unificador
pelas mãos do líder socialista Mao Tse-tung, que proclamou em 1949 a República Popular da China. É inegável que o governo socialista se assemelha em muitos aspectos a uma nova dinastia, com as reformas econômicas empreendidas por Deng Xiaoping, o sucessor de Mao Tse-tung, no final dos anos 1970, a China tem desafiado aqueles que acreditavam que o capitalismo era incompatível com a ética confucionista. Uma das últimas vezes em que a estabilidade do regime centralizado foi posta em dúvida foi justamente quando os estudantes chineses saíram às ruas por mais liberdade em 1989. Para a maioria do povo chinês, entretanto, o medo ancestral do caos e da desintegração do país aparentemente foi mais forte que a indignação pela morte daqueles jovens no massacre da Praça da Paz Celestial. Nos últimos 2000 anos, afinal, o massacre da Praça da Paz Celestial foi apenas um teste para um monolítico e milenar império que às vezes parece não ter fim. A China, para a gente entender a China, ela não é meramente um país socialista, de influência soviética, ou um país com uma ditadura socialista, censora. Não, para entender a China, a gente precisa conhecer com certa amplitude a formação e a manutenção desse país. Hoje, por exemplo, eles continuam tendo um governo socialista, censor, né? Mas com uma economia extremamente capitalista. E eles, tudo que conseguem através da sua capacidade de unidade, capacidade de trabalho, capacidade de produção e capacidade de, principalmente, através da sua superpopulação, né, de produzir muito mais do que muitos países possam produzir juntos e terem um padrão. Mas a vida na China é muito diferente da vida do Ocidente. Eles são censores, eles são autoritários. Pois bem, aquela população de 1,5 bilhões de pessoas, elas já nascem com o DNA socialista e com aquele pressuposto de que, se eles não viverem dentro desse regime, o país pode entrar em caos e pode haver uma desintegração da unidade chinesa. Então, a China ela é socialista, sim, porém esse socialismo não é maléfico à sociedade. A sociedade vê esse regime como algo necessário para que eles mantenham a unidade, a prosperidade e que haja trabalho e prosperidade para todos. Então, julgar a China sem conhecer um pouquinho mais além do que manchetes jornalísticas é um grande erro. Assim como a China tem a sua cultura, a Índia tem a sua cultura, o Japão tem a sua cultura, o Oriente Médio tem a sua cultura, e os países que são muito diferentes ou que têm fatores muito controversos em relação à cultura ocidental,
ou melhor, a cultura europeia, né, que a cultura europeia é o que deu origem à cultura praticada na América do Norte e na América do Sul, as questões não se limitam a ideologias políticas, teses políticas contemporâneas. Não. Tem muito. Os diferentes, eles têm muita coisa eles praticam ainda hoje e valorizam muito uma cultura que eles têm secular, milenar, como o caso da China, e que o Ocidente acha que é o top das galáxias, e tudo que se pensa e se faz no Ocidente tem que ser implantado no resto do planeta. E não é bem assim que a coisa funciona. Por isso que a gente está no século XXI e continua enxergando aí distúrbios, discussões, guerras até, entre Ocidente e Oriente, justamente pelo choque cultural. Não é apenas questões meramente políticas e econômicas, são choque de culturas. E a gente sempre culpa os diferentes, né? Os diferentes é que são os culpados dos conflitos. Mas se a gente for com muita calma observar, o Ocidente ele é muito arrogante e muito prepotente, achando que ele pode chegar, implementar, impor e fazer com que regiões e países com uma cultura e uma tradição milenar dobrem os joelhos e passem a praticar tudo aquilo que o Ocidente manda, como se fosse uma regra universal, né? Então, todo conflito entre Ocidente e Oriente, ele tem na sua base uma rota de colisão de culturas diferentes. Se o Ocidente não quisesse impor, não quisesse implementar o seu jeito nesses países ou regiões orientais, quem sabe quantas guerras e quantos conflitos não teriam sido evitadas.